E se realmente tivéssemos o poder de criar qualquer coisa? Olha, eu acredito que nós temos, mas não vou me basear naquilo que eu conheço, mas na história onde fala que se crês, serás salvo. Lembra? O milagre está nas suas mãos. Vem comigo nesse vídeo que você vai entender o poder de criar realidades. Mas primeiramente, vamos lembrar dos vídeos anteriores, onde eu falei que o pensamento é como um raio de luz, como um raio de eletricidade focado em um ponto que conecta, que vai buscar e que constrói sua percepção. O sentimento é como um imã magnético que atrai as coisas para você. O pensamento é o campo elétrico, entenda, o feixe elétrico. O sentimento é o feixe, é o campo magnético. Ele atrai, um expande e outro atrai. A crença é o campo eletromagnético. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. E é aqui que eu quero que você entenda o que não te explicaram. Eu quero que você entenda de fato o que é esse poder da crença. Primeiramente, deixa eu te fazer uma analogia. Fique comigo nessa história pessoal que eu passei para que você possa entender. Eu passei por um ritual de gnose, de alteração de consciência, aonde eu percebia que tudo ao redor de mim era pura energia. E tinha alguém que falava comigo. Era o meu eu superior, algumas pessoas o chamam de Deus, outros chamam de anjo, não importa. Ou pode ser minha própria consciência. Vai da percepção de cada um. Mas eu, como operador do sobrenatural, era a minha essência divina, o meu eu superior ou SAG. São coisas diferentes, mas foi bem isso aí. E tudo ao meu redor parou de acontecer de forma que o tempo parou de existir. As coisas aconteciam porque eu percebia. E aonde aquela voz falava para mim, não tem como desligar, não tem como parar, não tem como parar de existir. Você existe e eternamente existirá. E eu comecei a pensar e a fazer pergunta a esse ser. Tudo ao meu redor tornou-se azul, uma energia azul, meia branca, tudo. Meu corpo parou de existir, tudo parou de existir. Tudo virou apenas essa energia. Eu percebia que eu e a realidade era apenas essa energia. E eu comecei a observar. Era a única coisa que eu era o ser que observava tudo, que escolhia. E aquilo me fascinou tanto que eu comecei a tentar entender. E aonde aquela voz falava, as coisas são criadas porque você percebe elas. Entre aqui, aquilo que a mecânica fala sobre o efeito observador. Mas até aqui eu nunca tinha experimentado algo literalmente real, assim, que desse sair. E eu percebia que o que eu acreditava, o que eu percebia, criava-se realidade na minha frente. Eu só tenho corpo porque existe em mim uma crença de um corpo. Eu só vejo a realidade porque eu acredito nela. Você está compreendendo agora? Então, a sua crença é a própria realidade, é o campo. Imagina um círculo, o universo, aonde tudo é você. E a sua crença manifesta exatamente o que você quiser. Então eu comecei a perguntar para esse ser, por que as pessoas quando estão nesse estado conseguem ver Deus ou outros seres? Aquela voz falou para mim de forma lúcida.
Eles apenas estão criando imagem para representar eles mesmos. Isso me deu uma lucidez incrível. Tudo somos nós, literalmente. Anjos ou demônios, Deus ou o diabo. Nós criamos. Não estou dizendo que não há um ser supremo. Por favor, não pense em coisas fora do contexto aqui. Então, quando você pensa, você emite uma rajada energética a um ponto. Quando você sente, você atrai as coisas. Mas se você acreditar, você pega toda a energia que está ao redor de você e materializa aquilo. Literalmente, tá? Você começa a criar a própria realidade que você quer viver. Por isso que o sistema de manipulação mundial trabalha exatamente com o que você acredita. E o interessante, sabe o que é? É que eu e você que está me ouvindo, nós pertencemos a realidade diferente que se comunica entre elas. Por exemplo, você é um campo de realidade, eu sou um campo de realidade, porque o todo, essa consciência divina, se fragmentou em mim e em você, sendo você Deus e onipotente e sendo eu também. Mas nós conseguimos apenas interferir na percepção um do outro, mas nunca na realidade literal. Então, está entendendo a estrutura, a arquitetura mental de como o poder da mente funciona? Crença, crença. Existe pessoas, né, um grupo de pessoas, é até uma espécie de religião, que eles acreditam, não é? Se você for estudar o Dr. Bruce Lipton, o poder, a biologia da crença, ele vai falar sobre esse campo também. E lá ele fala que esses praticantes, quando são picados por serpentes, víboras, que matariam qualquer pessoa, qualquer animal, eles não sofrem dano nenhum. Por quê? Porque eles acreditam que não irão sofrer. Eu conheci, olha, não é hipnose, por favor, que eu vou falar aqui, não compreenda de forma pejorativa, tá? Analise, compreenda, tire suas próprias conclusões. Lembrando que vivemos em realidade diferente. Mas eu conheço alguém que vocês podem até não acreditar, mas ele, com a intenção e a crença dele, colocou fogo físico mesmo, assim, ó, com o poder da mente, é um certo objeto que eu não vou falar. Quando chegar a parte dos relatos, eu vou começar a falar, mas ele acreditou que é possível. Vocês entendem que para você e para qualquer pessoa que quer controlar a sua realidade, é este campo aqui que vocês têm que treinar. Existem muitas crenças e tem uma formação, tem um percurso esperando por vocês só sobre as crenças. Se vocês quiserem, por favor, deixe nos comentários. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever. Não deixa, tá? Começa a estudar comigo. Treinamento na prática. Quer saber o treinamento? Falo agora. Lista tudo aquilo que está ao teu redor que tu não, em tua vida, tá? Não tem nada a ver com a vida dos outros, mas que você percebe e que está se manifestando na tua vida que você não aceita. Daí começa a listar as crenças que a raiz dela, porque normalmente essas coisas são efeito de crença. Se você é um operador do sobrenatural, assim como eu sou, começa a estudar tuas crenças e o porquê você não consegue ver entidade, o porquê você não consegue ouvi-las, o porquê você não consegue interagir. Analisa tuas crenças.
trabalha nelas, porque se tu muda elas, tu muda a tua própria realidade. Se gostou, não deixa de se inscrever, tá? De comentar, porque aqui tem treinamento todos os dias.